Bom dia, comunidade! Vambora! Uau, até eu me assustei agora com o meu bom dia. Hoje é para falar sobre 5 mitos do Destination Wedding. Para começar, vamos entender então o que é um Destination Wedding. Se você não sabe o que é Destination Wedding, comece vendo esse vídeo, por favor. Vou te explicar tudo nesse vídeo, mas só para resumir aqui, traduzindo ao pé da letra, Destination Wedding nada mais é do que casamento de destino, que significa casar fora da cidade de onde os noivos moram, seja na praia, no campo, seja lá onde for, no próprio país ou fora do país. Esse é um formato que está se tornando cada vez mais popular entre nós brasileiros, mais comum e traz um mix de viagem e festa, o que torna a experiência mais longa e mais gostosa e com menos gente. Por isso tem se tornado algo tão desejado pelos noivos. Mas mesmo que esteja em alta agora nesse momento, ainda gera muitas dúvidas nos noivos, ou seja, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre esse assunto, o que é ou não verdade, o que eu devo ou não fazer e como fazer. Então vamos falar aqui primeiro sobre os 5 principais mitos de um Destination Wedding. Primeiro mito: o casamento deve ser realizado em um lugar onde os noivos conheçam. Gente, óbvio que é mito. Mito, não é fato, não. Os noivos, obviamente, podem querer casar em um lugar que faça parte da história deles e que tenha a ver com eles, isso é legal e traz um conceito diferente para o casamento, mas também pode ser um lugar onde os noivos queiram conhecer, ou desejam conhecer, ou que seja de fácil acesso para os convidados, ou que tenha um bom custo-benefício em termos de orçamento, de budget. Depende muito de quais são as suas prioridades e o que vocês esperam, ou seja, a escolha do local, ela não é obrigatoriamente um lugar que os noivos conheçam, tá? Segundo mito, minha gente, os noivos podem realizar um Destination Wedding sem uma ajuda profissional. Obviamente aqui eu vou encher a sardinha pro meu lado, mas não é só enchendo a sardinha não, ou puxando sardinha, sei lá como é que fala isso, mas é realidade. Mesmo aqui no Brasil, quando a gente organiza casamentos aqui, já é bem complexo, né? E precisa sempre de uma ajuda profissional, porque hoje o casamento se tornou algo muito grandioso e a gente fala aí com 40 fornecedores diferentes. Imagine então o Destination Wedding. Isso se torna ainda mais complexo. Muitas vezes é uma língua diferente, é uma cultura diferente, é difícil explicar um pouquinho para aquelas pessoas o que significa o casamento para nós brasileiros e como funciona esse casamento pra gente e vice-versa. A pessoa vai casar na Itália, ela precisa entender como funciona o casamento para eles e como a gente vai adaptar esses dois lados. Um profissional, ele tem, obviamente, jogo de cintura. Esse profissional que já faz isso tem boas parcerias com fornecedores, já conhece os fornecedores. Imagina você arriscando. Arriscar aqui no Brasil é difícil, imagina fora. Mais difícil ainda. E os limites não param só na questão cultural ou de língua. Tem também os formatos de serviço, né? Como funciona o serviço aqui, como funciona o serviço lá. Não é legal a gente chegar impondo uma maneira de fazer as coisas. Ah, eu quero que seja exatamente como acontece no Brasil, porque você não tá casando no Brasil, você tá casando fora. Então, como eu disse, é importante balancear isso. E esse profissional com certeza vai conseguir unir essas duas coisas e fazer um pouco de cada um do jeito que você quer e fazer com que você, como noiva, entenda isso e como profissional também entenda o lado de vocês, né? Ou seja, ter um profissional nesse meio de campo aí com certeza não vai só facilitar a sua vida, mas vai te trazer mais segurança e também mais tranquilidade, digamos assim. Mito. Terceiro mito. Os noivos devem pagar e custear todas as despesas de viagem dos convidados? Depende muito da condição financeira de cada casal e do que você espera, quantas pessoas você vai chamar também, não é mesmo? Mas costuma-se cada convidado pagar o seu, né? Cada um paga o seu, porque isso muitas vezes acaba se tornando uma viagem para aquela pessoa. Acaba se tornando, não. É uma viagem, mas se torna uma viagem ainda maior. Quando os casamentos acontecem na Europa, por exemplo, muitos convidados começam em um destino, no meio do destino vem o casamento, no meio da viagem o casamento e tal, e depois vai para até outro lugar. O mesmo acontece com casamentos no Caribe. Então, a pessoa vai para os Estados Unidos primeiro, depois vem para o Caribe e sei lá mais o que a pessoa pode inventar dentro dessa viagem. E aí, você vai pagar tudo para essa pessoa, né? Então, pense bem antes de
pontuar isso para os seus convidados. Claro que os noivos podem criar uma programação em cima dessa viagem, então começa por tal coisa, no meio tem tal coisa, depois tem o casamento, depois a gente faz um passeio, depois uma festa de despedida que seja. Então você cria isso e proporciona uma facilidade para os teus convidados, que é através da agência, que é o que a gente faz. Isso é legal, porque você facilita a vida do teu convidado também, mas não necessariamente precisa pagar isso para eles. Quarto mito, contratar um profissional em loco, tipo fotógrafo, DJ, vídeo, beleza, né? Cabelo e maquiagem é mais barato com certeza. Isso é mito, gente. Esse é o famoso barato que sai caro, né? A gente indica levar esses profissionais do Brasil muitas vezes, não apenas assessoria, mas como fotógrafo, DJ, o pessoal da equipe de beleza e cinegrafista, porque, por exemplo, foto e vídeo, isso é um serviço que vai ficar para depois, né? Então depois ele vai ter que te entregar o álbum, vai ter que te entregar o vídeo, muito mais fácil quando a gente mora no mesmo país, não é mesmo? Além do que, principalmente quando acontece no Caribe, eles cobram muito mais caro para fazer esse tipo de serviço e ainda o hotel cobra uma taxa para essa pessoa entrar. Quando você leva o fotógrafo e o cinegrafista como convidado, por exemplo, ele pode fazer, inclusive, fotos de todos os dias e não só do seu casamento. É a mesma coisa com cabelo e maquiagem, né? Você vai chegar lá, você vai comprar o do pacote, você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe como aquela pessoa trabalha, você vai fazer o teste e rezar para que dê certo. Levando uma pessoa daqui, você já faz o teste do Brasil, você conhece a pessoa, vocês falam a mesma língua, você fala exatamente o que você espera daquele momento e para aquele momento. E o DJ, gente, nada como um DJ brasileiro para fazer a festa acontecer. O DJ é muito importante que, por mais que a gente faça uma playlist, quando tem um DJ local e a gente faz uma playlist aqui do Brasil com um DJ daqui para tocar lá, aquele DJ ele vai simplesmente dar o play. E se não for o momento daquela música, se tiver no momento errado, ele não tá entendendo nada do que a pessoa está falando, não é mesmo? Tô ficando atoladinha, bem na hora do coquetel, olha que coisa boa. É claro sim que a gente faz festa com DJs locais, isso também é possível, mas é aconselhável que você leve daqui e se engana aquele que acha que é mais caro, tá? Não é mais caro não. Você pagar passagem, hospedagem e ainda pagar o DJ versus o DJ de lá. Muitas vezes é mais barato quando a gente faz a conversão de euro ou de dólar. Quinto e último mito, é caro fazer um destination wedding? Mito, minha gente, mito. A gente já falou um pouquinho também nesse vídeo aqui, dá uma olhada bem nisso. Mas é mito por quê? Claro que tudo depende do estilo do casamento, mas quando a gente fala de Caribe, casamentos no México ou na República Dominicana, os hotéis oferecem pacotes para casamento e isso facilita muito. E como os casamentos, quando a gente faz casamentos aqui, a gente tem muitos convidados, né? Quando você casa fora, você pode convidar inclusive as mesmas pessoas, mas com certeza não teremos 300 pessoas presentes. Então vai muito menos gente, logo você acaba gastando menos dinheiro, investindo menos no casamento. E mesmo aqueles que sonham em casar na Europa, em lugares como Toscana, né, na Itália ou na Provence, na França, sei lá, para onde é que você quer ir fazer o seu casamento, às vezes não fica tão claro para os noivos essa economia, mas muitas vezes pode sair até o mesmo preço que um casamento no Brasil, por exemplo, você fazendo o casamento em euro, mas porque você convida menos gente, então pelo mesmo motivo, só que você faz mais dias de casamento. Então tem a festa de welcome, né, de boas-vindas, tem o casamento e tem o após-festa, então você considera que seu casamento vai durar pelo menos 3 dias, considerando festas, e a viagem que se torna uma grande experiência, né? Então, os convidados também levam muito isso em consideração. Mesmo a gente tendo que contratar tudo separado, sim, vale super a pena financeiramente falando. Okay? Foram aí 5 mitos sobre Destination Wedding. Espero que agora tenha te ajudado a clarear a sua mente e entender que você pode sim casar fora do Brasil ou até casar fora da sua cidade. Isso é possível, dá pra fazer. Não custa caro não. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui no comentário. Eu quero casar, eu quero fazer um Destination Wedding. Assim que eu fico fazendo isso, parece uma hashtag, não, né? É tipo isso, parece, né? Hashtag eu quero casar fora do Brasil. Comenta, compartilha com as suas madrinhas, com as suas amigas. Elas podem te dar uma opinião sobre isso. Obrigada, beijo, tchau, comunidade!